Amém, queridos. Vamos abrir João capítulo 15. Vamos estar abrindo João capítulo de número 15. A partir do versículo 1 nós vamos estar lendo. Amém? Amém? Todo mundo já achou? João 15, a partir do versículo 1 nós vamos estar lendo, né? Amém? Todo mundo já achou? Vamos lá, queridos, vamos ler. Nós vamos começar então esse capítulo de número 15, né? Que fala acerca da videira, os ramos, e nós vamos tratar essa temática, né? Que é o tema principal, que fala Jesus, a videira verdadeira, né? E a gente vai trabalhar o texto desde o versículo 1 até o capítulo 16, versículo 4, é algo que a gente não vai falar tudo hoje, né? Mas o tema vai trabalhar Jesus, a videira verdadeira, dentro desse contexto. Desde o capítulo 15, versículo 1, até o capítulo 16, versículo 4. E aí nós vamos separar em 3 partes nesse estudo. Primeiro, é o que nós vamos fazer hoje, né? Talvez não dê para terminar a primeira parte, mas aí depois a gente prossegue. Mas a primeira parte vai estar aí do versículo 1 até o versículo 11, e nós vamos trabalhar esse tema: estamos ligados a Cristo, por isso precisamos produzir frutos, né? Então isso aqui é algo importante que nós precisamos entender em cima desse tema que nós vamos trabalhar, né? Ou seja, o fato de você estar ligado a Cristo, você precisa produzir frutos. Não existe ninguém que esteja ligado a Ele que não produza fruto, e é isso que o texto vai falar. A segunda parte nós vamos ler do versículo 12 a 17, e que vai falar: somos amigos de Cristo, por isso precisamos obedecer, né? Porque nós somos amigos do Senhor, nós precisamos manter uma vida de obediência. E a terceira parte, que vai do versículo 18 até o capítulo 16, versículo 4, né? Vai falar que somos amigos de Cristo, por isso o mundo nos odeia, né? E a gente vai estar tratando essa temática então em cima desse texto. E todo esse contexto a gente vai trabalhar acerca disso, né? Então hoje nós vamos trabalhar só a primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo de número 11. Então eu convido a você aí a estar lendo junto comigo esse texto. Fala assim, vamos ler: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Como o Pai que me enviou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja o quê? Completo, né? Então vamos orar ao Senhor, pedir para que Deus possa estar ministrando essa palavra ao nosso coração. Amém? Deus, nós queremos levantar esse clamor nesse momento, pedindo ao Senhor para que o Senhor possa falar através desse texto ao nosso coração. E nós sabemos, ó Pai, que o texto deixa bem claro que todos aqueles que estão ligados a Ti devem de fato produzir frutos. Por isso eu peço ao Senhor para que o Senhor nos dê todo entendimento, compreensão acerca dessas verdades, e acima de tudo que nós possamos, ó Pai,
vivenciar e colocar em prática tudo isso que o Senhor tem ministrado. Por isso, ministra, opera e realmente fale conosco a partir de agora, para a honra e glória do teu santo nome que eu clamo e peço a ti. Em nome de Jesus, amém. Então nós vamos ver aqui que nesse texto, irmãos, aqui esta é a última e a sétima, né, expressão de Jesus quando ele declara o eu sou. Nós já estudamos que Jesus já havia dito que eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e agora por último ele está falando, eu sou a videira verdadeira. Então essa expressão, como nós já falamos, eu sou, só a pessoa de Deus utiliza, e a gente já viu e já estudou desde o Velho Testamento, que essa é a expressão utilizada até pelo próprio Moisés quando se refere à pessoa de Deus, quando Moisés fala, o que eu vou falar para o povo, o que eu vou falar para Faraó, e Deus ordenou, diz que o eu sou te enviou, então é uma expressão bem característica da pessoa de Deus. Deus é aquele que utiliza justamente essa expressão eu sou, e Jesus aqui obviamente ele está utilizando para mostrar claramente que ele é o quê? Deus, esse é o propósito, o objetivo do livro, que através dos sinais as pessoas possam crer que ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o enviado de Deus, ele é o Salvador, ele é o Senhor e acima de tudo, ele é Deus, Então essa é a ideia. Então você vai ver que nesse texto aqui que nós estamos lendo, Jesus ele vai tratar da metáfora da videira. E obviamente quando ele trata dessa metáfora da videira, o que ele quer falar? Ele quer falar acerca do nosso estreito relacionamento, com o seu discípulo, dele com os seus discípulos, e da irreconciliável inimizade que o mundo nutre por ele e por seus discípulos. Ou seja, então dentro da metáfora da videira, o que Jesus vai falar? Do seu relacionamento com aqueles que realmente mantêm uma vida com ele. E acima de tudo, essa intimidade, essa relação que Cristo mantém com os seus, obviamente vai levar ao quê? A uma inimizade. Com quem? Com o mundo, porque o mundo jaz no maligno, o sistema já está corrompido. E obviamente que seguir a Cristo vai levar automaticamente você a ter o quê? Problema com o mundo. E é óbvio que esse mundo é o sistema que já opera, é o próprio Satanás, que é o inimigo das nossas almas, Então a gente vai perceber isso de forma muito clara. Por isso que é uma o quê? Perseguição, uma inimizade. Não há uma relação entre aqueles que seguem a Cristo e o sistema do mundo, porque são sistemas totalmente contrários, opostos um ao outro, nesse sentido. Então, por isso causa essa inimizade. E Jesus também ele deixa bem claro que aquele, assim na palavra do próprio Paulo, que aquele que quer ser amigo do mundo constitui que inimigo de Deus, automaticamente, justamente porque o mundo não segue essas verdades, não se submete à vontade de Deus e realmente quer seguir e trilhar um caminho que não vai te levar para você cumprir aquilo que Deus quer. Por isso eles vão bater de frente, eles são oposição nesse sentido e por isso cria essa ação de inimizade. Então dentro da metáfora nós vamos ver da videira exatamente isso, a nossa relação com Deus e a consequência dessa relação, o que isso vai provocar. O que leva o crente a ser perseguido? Ele é perseguido justamente por causa da relação que ele tem com Cristo. E assim nós vimos em toda a história. Jesus é perseguido e todos aqueles que seguem a Cristo e servem a Ele também serão perseguidos por causa dessa relação. Mas tem algo interessante também, que nós vamos ver que no Antigo Testamento, D.A. Carson ele fala que a videira é um símbolo comum para Israel, que é o povo da aliança de Deus. E é interessante que tem vários textos que se referem a próprio povo de Israel, como videira, como a vide do Senhor. Só que existe aqui duas características interessantes acerca disso. Primeiro, quando nós lemos os textos, tem vários textos aqui, mas a gente vai ler somente um do Ezequiel. Vamos abrir Ezequiel 15, versículo 1 a 8, só para a gente entender isso, Então, quais são as duas características que nós vemos com relação ao povo de Israel sendo considerado a videira, de Deus, a vide de Deus, A gente vai ver a ação do fracasso, porque eles não conseguem produzir fruto, lembrando, que a videira aqui em João 15, qual é o propósito?
né, de nós estarmos ligados a Ele? Para que a gente produza frutos, e obviamente bons frutos. Mas que nós percebemos aqui com o povo de Israel que eles não conseguem produzir frutos bons, pelo contrário. A Bíblia fala que eles produzem maus frutos, né? E aí a gente vê então a ação o quê? Do fracasso. Eles não conseguem cumprir com aquilo que Deus estabeleceu para eles. E por causa disso vem a segunda característica. Por eles não viverem a vontade de Deus, não se submeterem, estarem a todo momento fazendo algo que é contrário àquilo que Deus quer, vem o que? Ação de juízo sobre eles. Continuamente nós vamos ver essa ação acontecendo. Ou seja, olhando para o passado, eles não conseguiram cumprir com o propósito de Deus. Mas olhando para frente agora, olhando na perspectiva dessa videira como o próprio Cristo, nós vamos ver que aí sim é possível cumprir e produzir bons frutos nesse sentido. Então, quando você olha para o passado, nós vamos ver essa figura, né, enfatizando o fracasso da videira em produzir bons frutos e, obviamente, o juízo de Deus sobre a nação, né, de Israel por não cumprir com o propósito dele. E óbvio que tudo isso remete a essa videira agora que nós conhecemos em Cristo, né? Por quê? Porque vocês não conseguiram cumprir em Cristo agora, obviamente nós podemos cumprir, né, como igreja. Então veja que a videira verdadeira, no texto está bem claro. Quem que é a videira verdadeira? É o próprio Cristo, né? E aqueles que são incorporados a Ele, que somos quem? Nós, né? Então Jesus é a videira, o Pai é o agricultor, é o que cuida, e nós somos os ramos que estamos aí inseridos neles, né? Isso é importante. Agora, aqui tem uma coisa interessante, a gente vai ver que tem um autor, teólogo bíblico, que ele, quando estudou esse capítulo 15, ele fez aqui, ele destacou 3 relacionamentos vitais aqui do cristão, dentro desse próprio contexto da videira, né, verdadeira de João 15. Ele fala assim, ó, o nome dele é Charles Swindoll, e ele fala, né, que quando no capítulo 15 diz, né, acerca da videira, o que Jesus queria destacar era 3 coisas importantes que fala acerca dos relacionamentos vitais do cristão, ou seja, dos relacionamentos importantes que o cristão tem. Então, o primeiro, do versículo 1 a 11, o que ele fala? Do relacionamento do crente com Cristo, né? E aí o termo-chave aqui é o que? Permanecer, né? Você vai ver, né, que isso aqui vai ser mencionado 10 vezes, nesses 11 versículos que nós lemos aqui, por 10 vezes é mencionado a palavra permanecer. E qual que é a ênfase? União. Permanecer onde? Em Cristo. Né? Então, permanecer em Cristo significa o quê? Nós estamos unidos a Ele. É união, comunhão, né? Essa ênfase. Aí do versículo 12 a 17, ele fala do relacionamento do crente com os demais crentes. Então veja, a primeira parte do crente com Cristo. A segunda, do crente com os demais crentes. Né? Então ele começa com a relação vertical, né, da gente com Deus, e agora a relação horizontal, do crente com crente. Né? E aí ele fala, qual que é o termo-chave aqui? O amor. Né? O relacionamento-chave aqui é o amor. E é usado o quê? 4 vezes em 6 versículos que existe aqui. E a ênfase é o quê? Comunhão. Até porque não tem como você amar o teu irmão se você não tem comunhão. Né? Então a comunhão se faz necessária para amar. Essa é a ideia. Então eu só amo se eu tenho comunhão. Porque não existe nenhuma ação de amor se você não tem contato com a pessoa, né? Não dá, né? Amor se desenvolve se relacionando. Então a ênfase aqui é que comunhão, né? E por último ele fala do relacionamento do crente, do versículo 18 a 27, com relação ao mundo. E qual que é a chave aqui? É odiar, né? E você vai ver o que? Vai ser usado 7 vezes em 10 desses versículos. E a ênfase é o que? Perseguição. O crente será perseguido por causa dessa relação com Cristo. Né? Então é bem interessante ele tratar isso, né, para a gente poder compreender e entender. Vamos lá então. Na primeira parte que nós vamos estudar então acerca da videira, nós vamos estar tratando esse tema. Estamos ligados com Cristo, por isso precisamos produzir frutos. Então isso tem que ficar bem claro no seu coração. Se nós estamos em Cristo, nós precisamos produzir frutos, né? E depois eu vou explicar
qual é o significado de frutos aqui, porque tem muitas pessoas que confundem, né? Pensam que fruto é várias coisas aí que são mencionados, né? Em termos de conversão, de salvação, de você alcançar pessoas para Cristo, mas a ideia aqui, né, de frutos que ele está falando aqui, não é nessa perspectiva. É óbvio que entra também, porque um dos frutos que o cristão gera é realmente, né, a questão da evangelização, vai, evangeliza, né, e obviamente Deus usa o cristão para converter vidas, não é que ele que converte, mas é Deus através da vida dele, age dessa forma, né? Então faz parte, mas a ênfase aqui não é essa, né? Eu vou estar explicando mais para frente. Então veja, nessa metáfora aqui da videira, então Jesus mostra quão profundamente nós estamos ligados com Ele, né? E essa união com Ele é o que? É moral, é uma união mística e espiritual. Na questão mística, é interessante que nós vamos perceber que quando você começa a estudar a Bíblia, você vai ver várias ilustrações acerca dessa união mística. Por exemplo, você vai ver a ação do pastor e as ovelhas. Quem que é o pastor? Cristo. Quem é as ovelhas? Somos nós, né? Você vai ver a figura da cabeça e o corpo. Quem que é o cabeça? Cristo, da igreja, não é? Quem que é o corpo, que é a igreja? Somos nós. Ele vai falar acerca do noivo e da noiva. Quem que é o noivo? Cristo. Quem que é o noivo? É a sua igreja, né? Somos nós. Aí ele vai falar sobre o fundamento e edificação. Quem que é fundamento? Cristo. Quem que é edificação? Somos nós, né? E agora ele vai inserir essa nova imagem. A videira e os ramos. Quem que é a videira? Cristo. Quem é os ramos? Somos nós. Então você vai ver aqui que isso aqui está tratando de uma união que é orgânica, vital e profunda, né? Então nós vamos ver claramente isso agindo dentro dessas três perspectivas, né? Uma união orgânica, vital porque é importante, e profunda porque exige relacionamento, né, de intimidade com o Senhor. Então veja que ao expor aqui essa vívida metáfora, Jesus então lhe trata de 4 assuntos, né, muito importantes que enriquecem o nosso entendimento com relação ao nosso estreito relacionamento com Ele, né? Então, em primeiro lugar, o que ele fala? A videira, né? Então, a videira. Em todo o Antigo Testamento, nós vamos ver que Israel, então, é apresentado como a videira, a vinha do Senhor. Deus a plantou e a cercou com cuidados, mas nós vamos ver que Israel produziu uvas bravas. Então, agora Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, né? Então ele quer tratar isso, ele quer mostrar agora, na perspectiva dele, o que é essa videira. Se essa videira no passado representa o fracasso, né, com relação ao povo de Israel, e traz ação de juízo, agora essa videira, que é o próprio Cristo, ela é diferente, e ele vai tratar isso. Em segundo lugar, o que nós vemos também com relação a essa metáfora? Os ramos, né? E aí você vai ver que sozinho, um ramo é o quê? Ele é frágil. Sozinho ele é infrutífero. Um ramo sozinho é o que? Ele é imprestável, né? Servindo apenas o quê? Para ser queimado. Assim como fala em Ezequiel 15, de 1 a 8, né? Então ele vai tratar acerca disso. Então o ramo não é capaz, né, obviamente, de gerar a própria vida antes de estar ligado à videira. Então não tem a possibilidade de ramo nenhum, que somos nós, produzirmos vida por nós mesmos. Não, nós só temos vida porque nós estamos ligados àquele que gera a vida e nos dá a vida, que é Cristo. Então é só nele que é possível isso acontecer, né? Então, de igual forma, nós vemos que a nossa união vital com Cristo, que nos permite o quê? Dar frutos, irmãos. Então, como ramo, nós precisamos entender isso. Sozinho você não vai fazer nada, não tem como você produzir nada. Mas ligado a eles, com certeza nós podemos dar frutos, né? Então, ele trata acerca disso. Em terceiro lugar, o agricultor, né? Nós vamos ver que o trabalho aqui do agricultor, quem que é o agricultor? Jesus é a videira, nós somos os ramos. E o que ele fala aí no versículo 1? Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Então perceba, o agricultor, o que ele faz, irmãos? Qual é o trabalho do agricultor? É cuidar da videira, a fim de que seus ramos produzam o quê? Muitos frutos. Então entenda isso. Nós estamos ligados a essa videira para quê? Qual é o objetivo? Produzir muitos frutos. Essa é a ideia.
né? Você não está ligado à videira por acaso. Você só está ligado a ela para você produzir frutos. Esse é o objetivo principal. E quem que está cuidando dessa videira a fim de cumprir isso? É o Pai. Deus é o viticultor. É Ele que cuida, né, acerca disso. Então, para isso, você vai perceber que o que o agricultor faz, né? Você já viu uma videira, irmãos? Alguém já viu? A vide? Sim, todo mundo, né? Você já viu como é que ele no caso, como é que é a base dele? Já viu? São estacas que são colocadas assim, aí por cima coloca geralmente alguns arames, depende, né, da estrutura que a pessoa faça, mas a ideia é que haja várias estacas e por cima que há, né, que é o desenvolvimento, né, dos ramos que vão produzir as uvas, né? É assim que faz. Então, o que que o agricultor faz, o viticultor? Ele levanta, ele limpa, ele poda os ramos. E é interessante, né, que o agricultor, o viticultor, né, vai podar os ramos, né, de duas maneiras. A primeira é limpando e podando os ramos para quê? Para que eles sejam renovados e possam produzir frutos. E o segundo é removendo os ramos secos, sem vida, para lançá-los fora e queimá-los. É assim que o viticultor trata a vide, né? E aí, em quarto lugar, os frutos. Então veja, o propósito dessa metáfora da videira é o quê? Jesus está mostrando que o propósito de uma videira não é produzir madeira, como outras árvores produzem, madeira nobre, não é para produzir lenha, não é para produzir sombra, como algumas outras, né, árvores também fazem. Tampouco a videira é uma planta simplesmente para ficar como fosse uma coisa ornamental, né, só para enfeite. Não é isso. Mas qual que é o propósito da videira? Produzir frutos. É isso. A base é essa. Produzir frutos. E sempre será assim. Então, nós precisamos assim, entender, né, que nós temos um alvo, um objetivo como ramos dentro dessa videira, que é produzir frutos. E isso é possível por quê? Porque nós estamos ligados à videira, que é quem? Cristo. E quem está cuidando? O Pai. Então, por isso nós podemos fazer isso. Se não fosse por essa perspectiva, jamais poderíamos fazer qualquer coisa, né? Então, isso aqui é muito importante, a gente ter a percepção e entender, né, acerca de tudo isso que realmente Deus quer ministrar ao nosso coração. Agora, vamos lá. O que são esses bons frutos? Né? O que são frutos? Aqui tem o William Hendricks, ele vai trazer uma definição, e realmente dentro do contexto é isso aqui mesmo, que a gente vai observar e a gente vai estudar e vocês vão perceber isso, né? Então, qual é o significado de frutos ou bons frutos? Ele fala assim: os bons motivos, desejos, disposições, virtudes espirituais, palavras, obra, né? Tudo isso que tem origem na fé, em harmonia com a lei de Deus e feito para a glória de Deus. Esse aqui que é os frutos, os bons frutos, né? Então, repetindo, os bons frutos e frutos são o quê? Bons motivos, desejos, disposições, virtudes espirituais, palavras, obra, que tem origem quê? Na fé, né? Em harmonia com a palavra de Deus, né? A lei de Deus, e que tenha como objetivo a glória dele. É isso aqui, que é bons frutos, né? Então, é dentro dessa perspectiva aqui que o texto trabalha essa ação de frutos, significado de frutos e bons frutos. Agora vamos lá. O propósito de Jesus aqui, irmãos, é mostrar claramente nessa metáfora da videira que o Pai, que ele está trabalhando na vida dos discípulos, mas que permanece em quem? Em Cristo. Essa é a ideia. O Pai está trabalhando na vida dos discípulos que permanecem em Cristo. A pergunta é: tem como um discípulo, eu digo discípulo genuíno, não permanecer em Cristo? Não tem, né? Possibilidade. Porque se você é um discípulo, você está afirmando que você é um seguidor dele. Se você é um seguidor dele, então obviamente você vai estar nele. Essa é a ideia, né? Então aqui a ideia é essa, a propósito é mostrar que o Pai está trabalhando na vida dos discípulos que permanecem em Cristo, a fim de que produzam muitos frutos. Esse é o objetivo.
Então, os discípulos aqui são o quê? Os ramos. E a finalidade dos ramos que permanecem ligados a Cristo é o quê? Produzir frutos. Então, essa vai sempre ser a ênfase é essa. Se você está ligado a Cristo e permanece nele, você vai produzir fruto. Por causa dessa ligação. Se eles não permanecem em Cristo, não fazem parte da videira. Né? E isso faz sentido, né? Como é que você vai fazer parte da videira que é Cristo, né? Se você realmente não segue a Cristo, não permanece em Cristo? Não tem sentido, né? Não faz parte, não tem como fazer parte mesmo, né? E aí fala então, não fazem parte de Cristo, parte da videira, da família, da igreja e do rebanho do Senhor. Não faz. E aí o que vai acontecer com essas pessoas que não fazem parte, não estão ligadas a ele, vão secar e vão ser lançados no fogo e vão ser queimados. Essa é a ideia. Então Deus, como viticultor, espera de nós o quê? Frutos. E uma das coisas que a gente precisa ter no nosso coração é exatamente isso, né? Que nele você vai produzir, não é por causa de você, mas é porque você está nele. Então o fruto vem por causa dessa ligação. Então não tem nada a ver com aquilo que você somos. Não tem nada a ver com a nossa capacidade. Mas tem tudo a ver com aquilo que Deus faz a nosso favor. É assim que ele trabalha, né? Então, veja só que nessa metáfora, Jesus ele falou sobre 4 tipos de ramos. É o que nós vamos ver. Versículo 2 ele fala, nenhum fruto. O que ele fala? Que aquele que não produz fruto, ele corta, né? Ele faz assim. Aí eu vou explicar o que é esse cortar, porque tem muita gente que está com interpretação equivocada dentro desse texto, né? Segundo, fruto. No versículo 2 mesmo fala, então tem nenhum fruto, fruto. O terceiro, mais frutos, está no próprio versículo 2. E no versículo 8 fala muito fruto. Então a ideia aqui é, qual é o tipo de ramos que eu e você somos dentro da videira? Nenhum fruto, fruto, mais fruto ou muito fruto? É isso que nós precisamos pensar, né? Onde nós nos enquadramos, né? E qual que é a importância de produzir frutos, irmãos? Veja lá, João 15, versículo 16. Vamos ler o que está falando? João 15, 16 fala assim. Olha que interessante, ele fala assim, ó, não foste vós que me escolheste a mim. A pergunta é, somos nós que escolhemos a ele? Segundo o texto, não. Não somos nós que escolhemos a Deus. Na verdade, é Deus que nos escolhe nesse sentido, né? E aí, o que ele faz? Ele fala assim, não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vás, e deis o quê? Fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele o quê? Vos conceda, né? Então a gente percebe claramente aqui que dentro desse texto, nós vamos ver que nós estamos aqui o quê? Para produzir frutos para Deus e dar glória ao seu nome através de uma vida o quê? Frutífera. Essa é a ideia aqui desse contexto. Por isso a importância de produzir frutos, né? Então a gente precisa guardar isso, produzir frutos para Deus e dar glória ao seu nome através de uma vida frutífera. Deus é glorificado por meio da vida do cristão que trabalha dessa forma e age dessa maneira e produz frutos dessa forma, né? Agora veja, qual que é o nível de produção de frutos dos cristãos? E a gente aqui agora vai correr para o texto. Volta lá para o texto, porque a gente vai entrar aqui. Isso aqui é muito importante, irmãos, nós entendemos. Então vamos lá, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Quem que é a videira verdadeira? Jesus. Quem é o viticultor que cuida dessa videira? O Pai. E aí ele vai falar que nós somos o quê? Os ramos, certo? Então, no versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Agora vamos lá, na questão da produção de frutos dos cristãos. Isso aqui é importante. Então, primeiro, qual que era a primeira classe? Nenhum fruto. Né? Aí a pergunta é, irmãos, existe a possibilidade de um cristão genuíno que está ligado a Cristo não produzir frutos?
Veja, nós temos 3 linhas de pensamento com relação a esse texto aqui. E é por isso que isso aqui traz uma interrogação na cabeça de muita gente. Porque quando muitos lêem esse texto aqui do versículo 2, que fala, todo ramo, estando em mim não der fruto, o que Deus faz? Corta. E obviamente que na nossa linguagem portuguesa, cortar é o quê? É cortar mesmo, é você tirar fora. Não é isso? Vamos lá, então por causa disso, tem 3 linhas de pensamento acerca desse versículo aqui. Do que significa esse cortar. E que é importante a gente entender dentro do contexto, né? Então vamos lá. Nenhum fruto, então, veja que muitos estudiosos da Bíblia interpretam o versículo 2 como se um crente, isso aqui é uma linha de pensamento, se um crente que não produzir fruto não pudesse ser um cristão verdadeiro. Não sei se você já ouviu falar isso. Se ele não produz fruto, esse aí não é cristão verdadeiro. Já ouviu falar disso? Né? Então isso é uma linha de pensamento. Então, como se um crente que não produz fruto não pudesse ser um cristão verdadeiro. Ou seja, sua ligação com Cristo é apenas o quê? Aparente. Esses acreditam que tais pessoas estão ligadas a Cristo apenas por um ritual. Ou pela membresia em uma igreja, sem jamais ter nascido de novo. Então, esse é um pensamento. São pessoas que não têm a graça de Deus no coração, que não têm a graça de Deus no coração, e a união deles com Cristo é o quê? É só nominal. Eles só se denominam cristãos, mas de fato não são, né? E não é real. Tem o nome de que vive, mas estão mortos. E onde não há fruto, não há vida. Essa é uma linha de pensamento com relação a esse texto aqui. Por que Deus está tirando? Porque não são crentes, de fato. Segundo, outros, porém, interpretam que cortar significa que se você não der fruto, pode perder a salvação. Já ouviu disso? Você não produz, você não dá fruto, então você é cortado. Essa é uma outra linha de pensamento, ou seja, você perde a sua salvação. Mas o ponto aqui central do versículo 2, isso aqui é muito importante, irmãos, é essa expressão, está em mim. Vamos ler o versículo 2 de novo? Leia aí, ó. Todo ramo que estando em quem? Em mim. Ou seja, que está ligado a ele. Então isso aqui é muito importante. O ramo está ligado a Jesus. Ele está ali ligado. Então isso aqui é importante a gente entender, para a gente compreender qual é o significado, então, dessa expressão cortar. Então veja, está em mim. Isso significa o quê? Que é impossível você estar em Cristo sem ser cristão. E realmente faz sentido mesmo. Porque se eu estou ligado a Cristo, eu estou ligado a Ele. Isso quer dizer então que a vida dele está em mim, de alguma forma, porque eu estou ligado a Ele. Então, como pode realmente um cristão que está ligado a Ele, por exemplo, não ser um cristão? Não tem como. Então veja que é impossível estar em Cristo e perder então por causa disso o quê? A salvação. Não perde a salvação. Até porque nós já falamos isso, irmãos, se por exemplo a salvação se perdesse, porque a primeira coisa que tem que pensar é, quem que salva? A Bíblia não fala que salvação vem de Deus? É Deus que salva, não é? Quem que convence o homem do pecado a juízo? É o Espírito, é Deus. E a pergunta é, como é que pode Deus salva agora você, aí daqui a pouco, por causa de um comportamento seu, uma vida de pecado, pronto, você perdeu a sua salvação. Sabe o que significa isso? Que Deus então não tem atributo de imutabilidade. O que é imutabilidade? Deus não muda. Deus não muda. E não é pelo fato de ter feito algo que vai assim, não sabia que você ia fazer isso. Por ter feito algo, você não faz parte mais de mim. Deus conhece, irmão. E aí você? Você acha que ele não conhecia Davi? Eu pergunto para você, Davi é um salvo? Segundo a perspectiva de vocês? Aí também alguns falam assim, não é, mas a Bíblia fala que ele é um salvo. Fala que é um salvo. Olha o que ele fez, irmão. Ele adulterou, ele planejou a morte, dessa mulher que ele adulterou, maquinou literalmente a morte dele, e a gente vê que se Davi, um Davi desse tivesse no dia de hoje,
no nosso contexto, em qualquer igreja, ele seria rejeitado. Não teria misericórdia alguém que fizesse isso. Não teria. A gente eliminaria, literalmente eliminaria. Mas Deus não eliminou. E se fosse por mérito, estaria perdido. Então, o que acontece aqui é justamente, a gente precisa entender, se Deus uma hora salva e uma hora condena, isso quer dizer que Deus muda. Que a gente não tem segurança nenhuma. Né? Que literalmente a salvação é por mérito. Porque enquanto eu estou fazendo algo certo, eu estou salvo. Deixei de fazer, eu estou perdido. Né? Então, a gente vai viver nessa aflição contínua, até o dia da nossa morte. E é por isso que a gente fala que tem muita gente cristão que fala assim, não, Jesus não pode voltar agora. Por quê? Porque se voltar eu não vou. Mas por que está falando isso? Porque está fazendo alguma coisa que ainda não está certo. E não consertou. Por isso está falando que não vai subir. Mas a Bíblia não fala em nenhum momento que é pelo fator de você ter feito algo, ter cometido um pecado, que você não vai para o céu. Até porque não é isso que Deus olha. Deus na salvação está olhando para o mérito de Cristo, por aquilo que Cristo fez, não por aquilo que nós estamos fazendo. Até porque até a nossa escolha com relação a Deus, lembra desse texto que a gente leu, João 15,16? O que ele está falando? Não foste vocês que escolheram a mim. Eu escolhi vocês. E a pergunta é, se é Deus que nos escolheu, é por isso que a gente consegue se chegar a Ele. Porque caso contrário, a gente não se chegaria a Deus. Essa é a ideia. Quem nos atrai até Ele foi quem? Ele mesmo. Lembra de, quando a gente vai ver na história bíblica, por exemplo, a vida de Paulo. Olha o que Paulo era com relação ao cristianismo. Né? A pergunta é, foi Paulo que foi até Cristo ou foi Cristo que foi até Paulo? Foi Cristo que foi até Paulo. Não foi Paulo que foi até Cristo. Ele que foi até Paulo e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala, quem és tu, Senhor? Eu sou a Cristo a quem tu persegues. A partir dali, nunca mais a vida dele. Eu pergunto, imagina se a salvação de Paulo fosse baseada no mérito dele. A pergunta é, Paulo seria salvo? Não seria. Porque ele perseguia a igreja, arrancava os crentes da sinagoga, das casas, pegava carta de autorização das autoridades religiosas, né, para trazer essas pessoas, para fazer elas blasfemarem, consentia na morte. Inclusive ele estava segurando a roupa daqueles que estavam ali apedrejando Estevão. Aí eu pergunto, seria salvo alguém assim? Não seria, se fosse mérito. Mas é o que Paulo fala, nós somos justificados aqui por fé. É pela fé, é pela obra meritória de Cristo, por aquilo que Cristo fez e mais nada. Então aqui nesse contexto aqui, a ideia é impossível você estar em Cristo e perder a sua salvação. Não tem como perder. Essa é a ênfase. Não dá, porque você está ligado nele. E é o que Jesus falou, aquele que está nas minhas mãos, ninguém arrebata das minhas mãos. Ninguém. Não é o seu mérito, não é Satanás, não é ninguém. Porque a partir do momento que você está nas mãos de Deus, você pertence a Ele. Ninguém tira você mais dele. Você é dele, né? Pertence a Ele. Então, isso é muito importante. Agora, olha só que interessante, irmãos. A gente vai para a terceira interpretação. Então, veja aqui que existe essa ideia, né, desse ramo que é cortado no versículo 2, significa essas duas coisas. Ou seja, perdeu a salvação, porque você não produz fruto, ou você ser um crente nominal. Só aparenta ser, mas você não tem vida de Deus, não tem nada. Não nasceu de novo, então por isso está perdido, por isso você foi cortado. Né? É crente nominal. Mas olha aqui, tem uma coisa importante aqui, é por isso que quando você vai fazer a interpretação de texto, você deve correr para a questão da hermenêutica, para você fazer a interpretação de forma correta e principalmente fazer análise de texto. Então, na análise de texto, veja, essa expressão aqui, cortar, ela vem do grego chamado airo. Airo. E a palavra airo significa cortar, mas também significa tomar, levantar, erguer e elevar. Tudo isso significa a palavra airo, que é cortar. Né? Então veja, dependendo do contexto, você vai ver essa expressão sendo utilizada, a mesma palavra airo, não somente para cortar, mas para levantar, erguer e elevar. Né? Então, esse é o sentido da palavra. Então,
quando você vai lendo, né, tem vários textos, João 8,59, Marcos 16,18, Mateus, João 1,29, você vai ver várias expressões trabalhando essa ideia, né, de levantar, de erguer. Agora, veja, irmãos, quando você olha para a vida de um viticultor, aquele que cuida da vinha, eu pergunto para você, né, quando um ramo não está dando fruto, você acha que o viticultor chega lá e corta o ramo fora? Manda embora aquele ramo? Não. A ideia é o quê? Produzir fruto. E o que ele vai fazer? Vai fazer de tudo para fazer aquele ramo que está estéril voltar a dar fruto. Não é assim? Então o que acontece? Quando você olha para a figura da vide, você já percebeu que os ramos começam a cair? Eles começam a cair, não é? E o que acontece? Se eles caírem e ficarem no chão, vem poeira, vem sujeira e torna aquele ramo o quê? Infrutífero. Fica estéril. Aí o que o viticultor, aquele que cuida da vide, faz? Ele pega aquele ramo que está caindo, ou aqueles que estão caindo, ele ergue. Aí o que ele faz? Ele ergue, levanta, amarra junto com os outros que estão lá em cima, para quê? Para ele crescer lá por cima. Para não ficar para baixo. Porque ficar para baixo vai bater no chão. E se ele bater no chão, ele vai sujar. Quando tiver chuva, vai lama cair por cima do fruto e vai estragar. E vai tornar o quê? Infrutífero o ramo. Por isso, então, o viticultor levanta, ergue, né? Ele faz isso. É dessa forma que ele vai tirando, né, o ramo que está estéril e fazendo o ramo ser o quê? Voltar a ser produtivo. Essa é a ideia. Então, nesse versículo 2 aqui, irmãos, que é muito importante de entender, é que o que nós percebemos, você acha que o viticultor, ele chega lá só porque o ramo, né, não está dando, por exemplo, está sujo, lá em cima ele vai cortar por causa disso? Não, irmãos, ele não faz isso. Mas ele vai tentar encontrar meios, né, até porque o ramo, para o viticultor, é algo valioso, né, então ele precisa o quê? Ser lavado. Ele vai fazer isso, ele vai lavar o ramo, ele vai levantar, ele vai amarrar de volta os outros ramos e logo vai começar o quê? A frutificar. Então perceba que a partir do momento que ele faz isso, qual é a visão do viticultor? Ele entende que o ramo é importante, tem valor, por isso ele não joga fora, por isso que ele não abandona. Ele vai fazer de tudo para fazer aquele ramo voltar o quê? A ser frutífero. Para isso ele precisa o quê? Limpar o ramo, levantar o ramo, erguer o ramo, amarrar com os outros que estão lá por cima, para não cair mais. Essa é a ideia, né, do viticultor. Agora, na perspectiva, né, cristã, a gente precisa entender o que significa esse levantar, né? Porque a gente está falando aqui daquele que cuida, né, da vinha. Como ele age, se acontecer algo assim, né? Então ele trabalha dessa forma. Então no versículo 2 aqui, quando fala que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, não é possível ser nessas duas perspectivas que eu falei. Mas a perspectiva viável aqui é o que? Esse cortar significa levantar, erguer, é amarrar os outros. É isso que Deus faz, irmãos. Porque, por exemplo, o que acontece, o que nós podemos assim tratar essa questão assim desse ramo que está lá surgindo, o ramo que não está produzindo, na perspectiva assim cristã, o que nós podemos fazer a análise? É de que esse ramo que está dessa forma é um ramo que está o quê? Em pecado. Por isso está caindo, por isso está sujo, por isso está cheio de lama, por isso que fica infrutífero. Essa é a ideia. É por isso então que Deus, irmãos, ele vai trabalhar uma coisa importante aqui, que a gente precisa responder essa pergunta como que o divino viticultor ele vai levantar esse ramo do pó, né? Como ele vai fazer um galho estéril produzir fruto. E aí Jesus então vai trazer essa metáfora
né? E que vai trazer luz acerca da importância o quê? Da disciplina na vida do cristão. Como é que Deus ergue alguém que está caído? Disciplinando. Porque a Bíblia fala que Deus corrige a quem que ama, assim como o pai quem quer ver o seu filho bem. Então o que leva o ramo, um cristão, a não produzir fruto? Pecado. Está no pecado, está sujo. Está levando uma vida que, em vez de estar produzindo fruto para a glória de Deus, está produzindo o contrário. Aí o que Deus faz? Porque Deus ama, Deus vai fazer o quê? Corrigir. Por meio do quê? Disciplina. Ele vai disciplinar. Assim como o viticultor vai pegar lá, lavar, limpar, levantar o ramo, erguer, amarrar com os outros, é da mesma forma que Deus vai fazer. E isso é interessante, né? Porque quando você olha para a figura do viticultor, dele fazer isso, e é isso que acontece, irmãos. Pega um cristão, manda esse crente se afastar do rebanho para você ver o que vai acontecer. Manda ele viver uma vida contrária a Deus para você ver aonde ele vai parar com esse tipo de vida. Vai para o chão. Vai para o chão. Agora, como é que ele ergue? É exatamente isso aqui. Por meio de ação disciplinar, Deus vai erguendo. E quem que vai estar ajudando nesse processo, além de Deus? Os irmãos. Por isso que ele é amarrado os ramos. Para estar ali junto. Para poder crescer junto. Para poder expandir. Para voltar, deixar de ser estéril, para poder produzir fruto. É dessa forma que Deus vai trabalhando. Então veja que a disciplina ela tem como objetivo que levantar o caído, a fim de que ele que frutifique para a glória de Deus. Né? Agora é fato, né? Embora seja um ato que doloroso, né? Porque ninguém gosta de ser disciplinado, mas é também, sobretudo, um ato de amor. Né? É doloroso você disciplinar alguém. Eu falo assim como pastor. Uma das coisas que eu sempre converso com pessoas que vão ser disciplinadas é exatamente isso, né? Falei, veja, eu não queria fazer isso, mas eu tenho que fazer. Por amor a você. Para você sair dessa situação. Eu sei que é duro fazer, né? Porque no momento a disciplina não é algo bom. É algo que dói, mas é algo necessário. Para poder restaurar a pessoa. Então veja que, e é uma atitude de amor, né? A disciplina de fato é o que não é agradável. Nem para o filho, nem para o pai. Mas é a demonstração de amor que responsável. É o método de Deus para tirar o caído daqui, da esterilidade. Não tem outro caminho. Se a pessoa não produz nada e quer começar a produzir, ele tem que passar por ação disciplinar. Senão não cresce. Então as escrituras dizem que Deus toma a iniciativa de corrigir os filhos que se desviam. Assim como o viticultor toma as medidas necessárias para corrigir um galho desviado, um ramo desviado. Né? E aí a gente vê que ele mostra que ainda que o propósito de Deus, né, na ação disciplinar, não é provocador, mas é produzir o quê? Fruto. É você sair da esterilidade. Por isso que disciplina. Né? Então a disciplina não precisa ser contínua. Isso aqui é uma coisa importante. Tem muitas pessoas que disciplinam e fica, né, é de eterno. Deixa a pessoa lá. E não é. A ideia é o quê? Assim que a pessoa se arrepende, né, literalmente ela precisa sair do estado de disciplina. Não é para permanecer, até porque disciplina é o quê? É para restaurar, irmão, não é para destruir. Né? Essa é a ação de disciplina, né? Vamos ler um texto aqui, Hebreus, que fala sobre isso, capítulo 12, versículos 5 e 6, né? Olha aí que fala. Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6, vai falar sobre disciplina. Fala assim, ó: estás esquecido da exortação que como filho discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então Deus trata assim. E tem uma coisa interessante aqui, a relação à disciplina, no versículo 8. Olha que ele fala aqui, ó: mas se estáis sem correção, ou seja, se você não é disciplinado, de que todos se têm tornado participantes, logo sois o quê? Bastardos e não filhos. Isso quer dizer que todo filho passa por ação disciplinar. Quem não toma disciplina, não passa por esse processo, ele está falando aqui que é considerado o quê? Bastardo, não filho. Porque o filho precisa de correção, precisa ser corrigido.
E nós também, irmãos, como cristãos, nós precisamos estar passando pelo processo de correção de forma contínua. Porque é isso que vai nos ajudar o quê? A manter no trilho, na linha. Né? Então a gente precisa tomar uma ação assim. E lembre-se de uma coisa importante como igreja. Tem muitos irmãos assim, quando vê um erro de alguém, né, o que faz? Não fala nada. Se omite em falar. E isso é uma coisa prejudicial para a igreja e para a pessoa que está fazendo. Por quê? Porque se eu estou vendo, eu sou a pessoa. Porque eu estou vendo. É fato. Não é que alguém me falou. Né? Porque o que acontece muito de igreja é assim. Vem a pessoa falar para você, assim, pastor, fulano está fazendo isso. Né? Aí eu falei assim, ah é? E você viu? Eu falei, vi, está fazendo isso. Você falou, pô, irmão, isso? Não falei. Mas, por favor, pastor, não fale o que eu falei. Não fale. Mas a pergunta é, se eu não falar quem falou, como é que eu vou provar que aquilo que eu estou falando é verdade ou não? Até porque a pessoa fala, quem te falou? Eu não posso falar. E como que eu provo se é verdade ou não é verdade? Se a pessoa não confirma. Agora, o que ela está fazendo? Se omitindo na ação. Porque ela deveria, como cristão, né, que a Bíblia fala, se você vê teu irmão pecando, vai lá, fala. Agora é algo, tem que falar em amor, né? Tem que falar da forma certa. Não é falar para destruir. Lembre-se que você está ajudando a pessoa a sair do erro. Não é para destruir a pessoa, é para restaurar. Mas você precisa fazer isso. Né? Mas tem muita gente que não faz, tem muita gente que quer largar a bomba para o líder. Líder que fala. Aí você tem que ir lá chamar atenção, você não pode falar, citar o nome da pessoa que falou. Então o certo é o quê? Você viu? Vai lá e fala. Você é a pessoa melhor, ideal para poder falar. Por quê? Porque você está ali no fato, você está vendo. Então você tem autoridade para chegar e falar, irmã, não faça isso por causa disso. Então, sempre mostrando o porquê do motivo, né, da exortação. Falando por que eu estou falando isso. Por que está sendo explanado isso? Então é bom eu falar isso. Então, veja aqui que nesse caso aqui, é importante que a gente o quê? Tome essa ação, porque a disciplina, ela tem essa ação benéfica nesse sentido. Então a palavra de Deus, ela é decisiva em declarar que sem disciplina, nós não somos filhos mais bastardos. Né? E aí a gente vai ver que Deus sempre disciplina aqueles que não produzem fruto. Quem está no pecado, vive uma vida pecada, que está caindo, assim como o ramo que cai, pode ter certeza que Deus vai disciplinar eles. Né? Isso é muito importante, né? Que a gente realmente entenda isso, né? E aí, obviamente, que a palavra de Deus, quando trata da disciplina, existe aqui 3 graus de disciplina. Primeiro, é a correção. O que é correção? Uma repreensão. É uma advertência verbal. Você vai lá falar primeiro. E é assim. E Deus faz isso nos advertindo por meio da palavra. Não é por aquilo que você acha, pensa, é por meio da palavra. O que a palavra fala. Se a ação estiver contra a palavra, você pode lá chamar. Então você precisa corrigir. Ao segundo grau, reprovação. Ou seja, o que é reprovação? É um grau mais avançado da disciplina, né? É quando o filho não atende à repreensão verbal. A pessoa vai lá, fala, orienta, mostra, mas ela não quer ouvir aquilo. Então ela é o quê? Reprovada. Reprovada. E aí o terceiro grau é o açoite. Né? É o açoite. É obviamente que aqui está se tratando com relação a filhos, né, que estão sob a autoridade dos pais. Né? Ninguém pode chegar assim, qualquer pessoa e bater, né, fisicamente, né, dar uma palmada, né, porque você vai ter problema. Mas a ideia aqui é que é uma sequência de ação. Você fala primeiro, depois se a pessoa não aceita, ela é reprovada porque ela não submete aquilo ali. E terceiro, vem o castigo físico, né, que é a vara. Essa é a ação a ser tomada, né? Então a gente vê aqui claramente, né, que quando a pessoa ela se submete a essa ação e age dessa forma, e entende literalmente que esse é um processo a ser seguido, com certeza é isso que vai produzir fruto na vida de um cristão, né, que está caído. Por isso que a gente vai ver claramente que dentro desse contexto, Deus não descarta seus filhos, nunca vai descartar. Mas se tiver acontecendo algo assim, o que ele vai fazer? Quando eles tropeçam e caem, eles não vão ser lançados fora não, irmãos.
como uma coisa imprestável. Mas Deus vai tratar para erguê-los de novo, para produzir frutos. Então, nesse contexto aqui que nós temos, lendo de João, esse capítulo, versículo de número 2, todos aqueles que tá ligado a mim não der fruto, ele corta, é nessa perspectiva. Então, o texto, a gente não pode, né, inferir de que se cortar é você perder a salvação. Se cortar é porque você é um crente nominal, porque você realmente não produz fruto. Não é. Isso aqui com certeza está falando de um crente mesmo, porque está ligado ao Senhor, mas ele não está produzindo fruto. Por quê? Por causa da vida que está levando. Vida de pecado. Por isso que ele está caído. Mas para erguer ele, o que ele tem que fazer? Tem que limpar. Não é ele. Tem que podar ele, tem que levantar ele, erguer ele, porque caso contrário, não tem como ele sair do estado de esterilidade. Né? Então, a ação de Deus aqui com relação à videira é exatamente isso. Ele está tomando essa ação para tirar o cristão do estado de esterilidade. Por quê? Porque lembra do objetivo da videira? Produzir fruto. É isso. É produzir fruto. E Deus está olhando para nós nessa perspectiva. Que todos nós, como cristãos, viemos o quê? Produzir frutos. Né? Então, Ele quer que a gente produza fruto. E todas as vezes que algum cristão se colocar nessa posição de esterilidade, Deus vai tratar. Fazendo o quê? Não é tirando, eliminando, porque é imprestável. Não. Deus se importa, Deus nos ama e Ele vai fazer o quê? Vai tratar, através de disciplina. Para quê? Para erguer, para levantar, para amarrar ele junto com os outros irmãos, para que ele possa voltar a crescer e ser produtivo de novo. É assim que Deus faz, é dessa forma. E nesse contexto, né, a linha de pensamento ideal, por causa do contexto, é esse. Porque não tem como você estar ligado com Cristo e você não é um cristão. Né? Então, a ênfase aqui é essa, você está ligado a Cristo. E porque você está ligado a Ele, você pertence a Ele. Não tem como deixar de pertencer, né? Justamente por causa dessa ligação. Nós somos deles. Né? Por isso que na união mística, quando nós falamos, né? Nós somos o seu povo, nós somos o seu rebanho. Né? Então, essa é a ideia. Nós somos a noiva, né? Do Cordeiro. E é isso que a gente precisa entender. Nós somos os seus servos, nós somos os seus seguidores. Por quê? Por causa dessa ligação. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender, compreender. Depois a gente vai prosseguir, né, tratando os outros textos, outros versículos, para a gente poder compreender o que significa frutos, mais frutos e assim por diante. E todo esse contexto, lembre-se que a ideia é essa. Se você está em Cristo, você precisa produzir frutos. É isso. A ideia é essa, né? É isso que Deus vai trabalhar aqui nesse contexto. Amém? Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Amém?